Ok, presidente, gravação iniciada. Obrigado. Senhores, boa tarde. Retomando aqui os trabalhos da nossa reunião de julgamento de outubro de 2020, agora partindo para a finalização aí da sessão e a última sessão do mês, da tarde do dia 8 de outubro, nós iniciamos o julgamento dos processos originariamente agendados para esta tarde pelo item 324, passamos pelos 325 e 26, não julgamos o 327 por conta da previsão de participação do representante do contribuinte por videoconferência, e ainda julgamos o 328, 329 e 330. Então, e 331. Nesse momento, nós vamos, portanto, retomar aqui os trabalhos a partir do processo 327 do recorrente Rafael Sabino Salvador, e a gente tem já o registro aqui da sustentação oral que será efetuada pelo senhor Fernando Daniel de Moura, a quem, por favor, solicito a colega Patrícia que convide para entrar no nosso ambiente virtual. Ok, presidente, farei a convocação. Item 327 da pauta, doutor Fernando, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Senhores, lembro a todos aí da necessidade de verificar aí a questão da qualidade, né? Normalmente, quando a gente acaba saindo, na hora que entra novamente, precisa baixar de novo. Feito, ok, presidente. Ok, obrigado. Bom, pelo que vejo, já contamos com a presença aqui do representante do contribuinte do item 327, senhor Fernando Moura. Senhor Fernando Moura, o senhor nos vê? Prezado, estamos vendo. Só um minuto, por gentileza. Obrigado. Boa tarde a todos, senhor relator. Boa tarde, senhor Fernando. Senhor Fernando, eu estava aqui iniciando os trabalhos agora da tarde, anunciando os processos que a gente já julgou nessa tarde, e apontando que vamos tratar do processo do item 327, do contribuinte Rafael Sabino Salvador, que o senhor fará a sustentação oral no momento oportuno. De relatoria da conselheira Débora Fófano, ela fará a leitura do relatório dela. Então, logo eu abrirei o espaço para que o senhor apresente as suas considerações no tempo regimental. Perfeito. Então, conselheira Débora, por favor, fique à vontade. Então, trata-se de recurso voluntário interposto pelo interessado contra a decisão do acordo da DRJ em Juiz de Fora, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no auto de infração, decorrente do procedimento fiscal, né, do exercício de 2011, ano calendário de 2010, especificamente quanto à aquisição de participação societária informada na declaração de ajuste anual do imposto de renda de pessoa física, entregue em 27 de 4 de 2011. O crédito tributário refere-se, né, à infração de ganhos de capital, alienação de bens e direitos. Conselheira Débora, me dá só um instante. Senhor Fernando, por favor, feche só o seu áudio, só o áudio. Ok, obrigado. Então, de acordo com o lançamento fiscal, foi motivado, né, pela omissão de ganhos de capital conferidos na alienação de bens e direitos de qualquer natureza, no valor de 30 milhões. O termo de verificação de folhas 9 a 17 detalha que em 17 de 5 de 2010 o contribuinte Rafael Sabino Salvador subscreveu 30 milhões de cotas de capital social da empresa
Tratenge Engenharia Limitada, pelo valor de 30 milhões, integralizando esse capital social por meio da transferência do direito sobre pesquisa mineral integrante do seu patrimônio. Acrescenta a autoridade lançadora que o direito sobre pesquisa mineral, devidamente registrado no Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, não se encontrava na declaração de bens do contribuinte do ano anterior, isso ter sido adquirido no mesmo ano da transferência, em 30 de 4 de 2010, sem custo de aquisição, e transferido do seu patrimônio para a pessoa jurídica Tratenge Engenharia, a título de integralização de capital, em 17 de 5 de 2010, pelo valor de 30 milhões, com base no laudo de avaliação mineral. Sustenta a auditora fiscal que a transferência dos bens e direitos do patrimônio da pessoa física para o patrimônio da pessoa jurídica, a título de integralização de capital, está sujeita à apuração e tributação de ganhos de capital, na forma da Instrução Normativa 84 de 2001 e suas alterações posteriores. Então, o contribuinte foi cientificado do lançamento, apresentou a impugnação, que o patrono vai discorrer sobre os argumentos, que foram apresentados. A decisão da DRJ manteve o lançamento, julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário. Devidamente cientificado a decisão da DRJ, o contribuinte interpôs o recurso voluntário, replicando as razões das impugnações em seu inteiro teor. Este é o relatório. Senhor Fernando, por favor. A palavra é sua, o senhor tem 15 minutos, ok, senhor Fernando? Ok, senhor presidente, muito obrigado. Novamente, boa tarde a todos, obrigado pela atenção. Eu certamente não precisarei dos 15 minutos, a controvérsia fática, ela simplesmente não existe, né? Uma questão, o auto de infração foi um auto de infração eletrônico, né? Porque ele simplesmente fez um cotejo entre o acréscimo patrimonial demonstrado na declaração vis-à-vis com os rendimentos declarados, e a conclusão foi de um acréscimo patrimonial desacompanhado de rendimentos que o suportavam. Então, basicamente, por meio de auditoria eletrônica, constatou-se, então, um patrimônio sem causa declarada. O caso dos autos, do ponto de vista jurídico, me parece uma reflexão importante de nossa parte, porque se existe um caso que define ganho de papel, seria esse caso, um caso claramente de um ganho não realizado financeiramente, que é uma exigência para a tributação dos ganhos de capital, mas mais do que isso, um ganho de papel verdadeiramente, né? O que aconteceu aqui foi uma integralização de capital, e aí nós temos de fato um problema na legislação societária, que é a falta ou a necessidade de uma identidade entre o valor do ato societário, aquele valor atribuído ao bem avaliado societariamente, e a sua repercussão do ponto de vista de declaração de imposto de renda, ou seja, no caso societário, um critério de valor baseado na expectativa de rentabilidade futura de um ativo, então um ativo que presumidamente poderia ter, quando explorado por uma sociedade empresária, valor de mercado equivalente a 30 milhões de reais, vis-à-vis com a expectativa disso na pessoa física. Esse é um caso que evidencia a diferença entre regime de caixa e regime de competência e expectativa de lucro futuro com resultado imediato. Aqui, no caso, a expectativa de um resultado futuro, fruto de uma avaliação por laudo, com base em premissas econômicas, sobre a expectativa futura de resultado numa pessoa jurídica, fruto da capitalização desse ativo ao seu patrimônio, contra a realização efetiva desse ganho na pessoa física, o que não aconteceu. Se a gente voltar no tempo, de plano, e aí sendo absolutamente transparente com os senhores, houve um equívoco realmente no preenchimento da declaração. Equívoco porque a lei concede essa opção, né? Eu posso fazer a capitalização a valor contábil, entre aspas, né? Porque estamos a falar de uma pessoa física em que não há contabilidade, mas pelo valor de custo, aquele valor equivalente à declaração de imposto de renda. E esse valor não necessariamente precisa ser um valor em conformidade com o ato societário, por uma razão simples. O critério de avaliação para fins societários não é o critério de avaliação para fins fiscais, especialmente quando se fala de um critério baseado no regime das pessoas físicas, lá da Lei 773 de 88, ou seja, na pessoa física prevalece a regra do regime de caixa,
que traz com muito mais ênfase a realização da renda na sua plenitude. Aqui, realmente, regime de caixa como sinônimo na pessoa física de realização financeira, o que não aconteceu. Então, aqui existe mera expectativa de direito, ou existia, à época, mera expectativa de direito, que o passar do tempo é bom para análise retroativa, vamos dizer assim, ou retrospectiva, porque o passar do tempo demonstra que não só aquela expectativa não era uma expectativa realizável, pois meramente econômica, como de fato não se realizou. Isso se verifica facilmente pelas declarações de corrente que atestam nunca ter recebido sequer um centavo a título de distribuição de lucros dessa sociedade. Uma sociedade que nunca passou da fase pré-operacional em relação à exploração de ativos minerários, que era justamente o direito que foi conferido ao capital social da Tratenge pela pessoa física. Então, admitir a tributação deste ganho de capital é admitir que a realização da pessoa física pode estar baseada num critério econômico, um critério constante, um laudo de avaliação para fins de capitalização de uma sociedade com reflexo imediato na pessoa física. O caso dos autos, ele contraria o próprio conceito de ganho de capital para a pessoa física, que é aquela ideia da realização financeira como sendo o dinheiro que o contribuinte tem para pagar o imposto que decorre da operação que lhe deu causa. Essa operação que deu causa é uma operação de capitalização baseada em um laudo de expectativa de rentabilidade futura. A única forma que a pessoa física teria de pagar esse imposto seria recorrendo a um empréstimo. Então eu teria o pagamento antecipado do imposto sob a expectativa de que aquele imposto um dia retornaria, e aí esse é um dado importante, retornaria via de regra por meio de um rendimento isento e não tributável, a teor do artigo 10 da Lei 9249, ou seja, se alguém suportaria tributação neste momento, esse alguém seria a pessoa jurídica. Então, eu vou simplesmente dizer que houve sim um erro de preenchimento da declaração, um erro óbvio, grosseiro até mesmo, porque se não houve realização financeira e se aquela capitalização estava baseada em um laudo de cariz eminentemente econômico, então eu não poderia ter lançado em minha declaração, de fato, um acréscimo patrimonial a descoberto. Mas o último ponto que destacaria aqui é qual foi o prejuízo que o fisco suportou sem essa tributação. O prejuízo é nenhum, porque tivesse o contribuinte realizado a opção a tempo e modo, tal como a legislação permite, a hipótese é apenas de diferimento. E em relação às participações societárias envolvidas nesse caso, jamais foram efetivamente negociadas. Então, o grande aspecto dessa opção que vincula o contribuinte é: se eu antecipo a tributação, eu gero mais custo. Gerando mais custo, eu tenho menos ganho de capital na frente. Não gerando a tributação imediata, eu não tenho custo. Não tendo custo, eu não diminuo a base de tributação do ganho de capital. Mas, no caso dos autos, alienação não houve. Então, se efetivamente eu preenchi equivocadamente a declaração, eu não causei ao fisco qualquer tipo de prejuízo, na medida em que o auto de infração veio, inclusive, antes de qualquer ato de alienação daquele patrimônio e antes que aquele patrimônio gerasse qualquer tipo de rendimento, que, como eu disse, em regra, será um rendimento isento e não tributável, enquanto vigente o artigo 10 da Lei 9249. Então, de forma bastante resumida, para não tomar mais o tempo de Vossas Excelências, o que se argumenta aqui é que, não houve ganho de capital apto a ser tributado, ainda que este ganho decorresse da mera diferença entre o laudo de avaliação e a declaração do contribuinte, não haveria realização financeira, sendo a realização financeira pressuposto de tributação do ganho nas pessoas físicas, a teor da já citada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Então, sem maiores considerações, pede o recorrente o provimento do recurso e agradecendo novamente a atenção dispensada. Uma boa tarde a todos. Obrigado, senhor Fernando. Conselheira Débora, por favor, fique à vontade para dar prosseguimento na leitura do seu voto. Então, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No relatório fiscal, a autoridade lançadora descreveu minuciosamente os fatos que culminaram com a tributação do ganho de capital na alienação de bens e direitos no ano calendário de 2010, mediante a transferência do direito sobre pesquisa mineral, integrante do patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica Tratenge Engenharia, para a integralização de capital em 17 de 5 de 2010, pelo valor de 30 milhões, como já havia dito, né?
com base no laudo de avaliação mineral, superior ao seu respectivo custo de aquisição, sujeitando-se à incidência do imposto sobre a renda, calculado a alíquota de 15%, em regime de tributação definitiva, na forma da Instrução Normativa 84 de 2001. Inicialmente, quanto à alegação do recorrente, porque ele colocou essa questão que a decisão de primeira instância não se manifestou acerca do argumento da inexistência de disponibilidade do rendimento, é oportuno deixar consignado que o julgador não está obrigado a rebater de um a um todos os argumentos deduzidos pelo impugnante, basta apreciar com clareza, ainda que de forma sucinta, as questões essenciais ao julgamento, tal como a jurisprudência consolidada nas cortes superiores. Então, ao tratar sobre a incidência do imposto de renda, o artigo 3º da Lei 7.713, que eu reproduzo abaixo, ele dispõe sobre a forma de tributação. Aqui, como visto, para a incidência do imposto de renda, de acordo com o parágrafo 4º da referida lei, acima descrita, né, basta o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título. Por sua vez, nos termos do parágrafo 3º do referido artigo, considera-se alienação a operação que importa na transmissão ou promessa de transmissão de bens e direitos a qualquer título, ainda que através de um instrumento particular independente da localização dos referidos bens e direitos, pressupondo a operação do patrimônio do seu titular, constituindo alienação as operações de compra, venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins. No que diz respeito à integralização de capital e bens e direitos, as pessoas físicas podem transferir para pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens e direitos ou pelo valor de mercado, observando-se, neste caso, disposto no artigo 23 da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995. Então, essa lei fala, né, que já foi até reproduzida no acordo, que se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nessa declaração as ações ou cotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando daí a legislação que trata do ganho, e se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens ou direitos, a diferença maior será tributável como ganho de capital. No caso concreto, o interessado possuir em seu patrimônio direitos correspondentes à pesquisa mineral que foram a ele cedidos a título gratuito em 30 de 4 de 2010. Esses direitos sobre pesquisa mineral foram utilizados na subscrição e integralização de cotas da Tratenge em 17 de 5, avaliadas em 30 milhões. Como relatado anteriormente, no recurso, o contribuinte replica os argumentos da impugnação em seu inteiro teor, de modo que, em vista do disposto no parágrafo 3º, eu vou utilizar como razões de decidir os fundamentos do julgador de primeira instância, e que eu reproduzo a seguir. Eu vou extrair alguns excertos que eu acho importante, né? Conforme visto, então, aqui, inicialmente, a transcrição desse artigo 3º da Lei 7.713, que eu já reproduzi acima. Então, aqui é tratado da questão da tributação, né, da incidência do imposto de renda. Alienação aqui é uma forma de perda da propriedade que é transferida para outra pessoa, pode se dar a título gratuito, exemplo da doação, ou a título oneroso, o que nos interessa para o caso em preço. Portanto, a alienação não se dá apenas em uma operação de compra e venda, bastante que haja transferência da propriedade, do bem ou direito, para que ela se configure. Além disso, os bens e direitos sujeitos à alienação podem ser de qualquer natureza, ou seja, podem ser móveis ou imóveis, tangíveis ou intangíveis, desde que possuam um valor econômico, ou seja, que interfira na situação patrimonial de quem detém ou passe a deter esses bens e direitos. Observa-se assim que o legislador pátrio não limitou quais bens ou direitos estariam sujeitos à alienação, e nem que título esta ocorreria, sendo, pois, abrangentes as situações em que podem haver o ganho do capital.
Daí aqui, novamente, a transcrição do artigo 23, da 9.249, né? Conforme visto, a integralização do capital pode ser feita por meio da transferência de bens e direitos à pessoa jurídica, sem integralização. Essa parte eu já mencionei ali em cima, né? A legislação previu que nessa espécie de alienação, o bem ou direito pode ser transferido à pessoa jurídica pelo valor constante na declaração de ajuste anual. Nesse caso, a pessoa física passará a deter cotas da pessoa jurídica no mesmo valor do bem alienado na integralização, conforme informado na declaração de bens ou direitos. Por outro lado, a Lei 9.249 também previu a hipótese em que a pessoa física transfere à pessoa jurídica o seu bem avaliado a preço de mercado, superior, portanto, ao custo unitário, informado na declaração de bens, em troca de cotas de capital social de uma pessoa jurídica. Nesse caso, a pessoa física passa a deter cotas da pessoa jurídica com um valor superior ao custo de aquisição do bem ou direito utilizado na integralização do capital, sendo facilmente visualizado um acréscimo de patrimônio da pessoa física, ou seja, um ganho de capital. Esta última hipótese foi concretizada no caso dos presentes autos, pois o sujeito passivo possui um patrimônio de direitos correspondentes à pesquisa mineral, que foram cedidos a título gratuito, ou seja, sem custo de aquisição, e posteriormente esses foram utilizados para subscrição e integralização das cotas da empresa Tratenge, no valor de avaliados em 30 milhões. Esta operação de subscrição e integralização nada mais é do que uma forma de alienação em que os direitos relacionados à pesquisa mineral foram transferidos à Tratenge por um valor superior ao que deveria constar da declaração de bens e direitos do sujeito passivo. Não constou na declaração em razão de todas as operações terem ocorrido no ano calendário de 2010, cuja diferença correspondente ao valor de 30 milhões acrescido ao patrimônio do sujeito passivo. Simplificando, o contribuinte, em dado momento, possuía um direito sem avaliação, pois recebido a título gratuito. Em outro, imediatamente posterior, passou a possuir um direito avaliado em 30 milhões, que correspondente ao acréscimo patrimonial. Destaca-se que pouco importa os riscos que envolvem a exploração mineral ou sua futura exploração pela Tratenge, porque para a apuração do ganho de capital, basta saber o custo de aquisição e o valor de venda do bem ou direito. Assim, não merece prosperar a tese defendida pelo impugnante de que o fisco não teria prejuízo se o ganho econômico estimado no laudo viesse a se tornar efetivo em algum momento no tempo, devendo ser diferido o momento do fato gerador para quando se verificasse a existência da renda da exploração mineral. O negócio jurídico aqui tratado de forma alguma deve ser considerado efetivado sob condição suspensiva, que é aquela que determina que o ato só terá eficácia a partir da realização de acontecimento futuro incerto, isto porque no momento da prática do ato, o direito não está constituído. Existe apenas a previsão de que, ocorrendo determinada condição, virá a constituir. E mais, não ocorrendo a condição nenhuma, eficácia terá o ato como se nunca houvera sido firmado. A obrigação tributária relativa aos negócios jurídicos realizados sob condição suspensiva somente surge com a ocorrência do acontecimento futuro incerto, que representa a condição, pois somente nesse momento reputa-se ao ato perfeito e acabado. Ora, no presente caso, a concretização do negócio jurídico se deu instantaneamente, ao momento em que o contribuinte entregou seus direitos e recebeu em troca as cotas da Tratenge. Não há nada que suspenda os efeitos dessa operação. Então, no caso em análise, o que se observa é a adequação da conduta, o fato concreto, à norma jurídica, não sendo procedentes os argumentos do contribuinte da inexistência de ganho. Não se trata de operação de permuta, sem torna, porque o contribuinte possui um direito adquirido a custo zero, que posteriormente foi transferido e alienado para a integralização do capital social da empresa. Tratenge, pelo valor de 30 milhões. Então, eu entendo que está correto o lançamento e análise do acordo e voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o meu voto. Senhores, considerações? Já tivemos temas parecidos, não foi? Não assim, com os mesmos fatos, mas sobretudo quando há uma integralização a partir com ações, em outras empresas.
Com incorporação de ações. Incorporação de ações, exatamente. A incorporação de ações é uma situação um pouquinho diversa, né? Essa aqui, aí, como bem colocado pela conselheira relatora, o que ocorreu concretamente, ela se ajusta exatamente ao que a norma jurídica prevê, que é o seguinte: integralizou um bem qualquer numa empresa, para não incidir tributação nesse bem que está integralizando, porque o ganho de capital se dá, nesse caso, na operação de alienação do direito de exploração, e não tem nada a ver com a empresa, caberia ao contribuinte simplesmente declarar o novo item que ingressa no patrimônio dele pelo valor do item anterior. Então, como ele adquiriu a custo zero, se ele tivesse colocado na declaração dele essa participação lá nessa outra empresa, que na Tratenge, a custo zero, aí a norma estaria alcançada, só que ele não fez isso. A própria norma, quando prevê essa situação, já evidencia que essa operação já configura, de integralização, ela, em tese, já configura uma situação em que é cabível a incidência do imposto sobre o ganho de capital, com essa exceção, nos casos das pessoas físicas, exatamente para essas situações. Não vamos fazer o contribuinte vender um patrimônio ou pegar dinheiro emprestado para poder pagar um tributo que ele está aplicando na produção, então deixa para ele pagar depois, que ele vai pagar quando ocorrer a alienação lá na frente do investimento que ele está dando causa. A questão da valoração em expectativa de rentabilidade futura é uma questão que a Tratenge e os seus sócios anteriores ela assume no momento em que ela aceita o sócio com uma participação desse tamanho, pegando dele o direito de exploração por aquele valor de 30 milhões que foi avaliado. Pode ser até que a Tratenge tenha registrado em sua contabilidade uma parte disso para fins de, eventualmente, depois tratar como ágio, seja alguma coisa relacionada, em razão disso, da possibilidade de, no futuro, essa expectativa que ele tinha de rentabilidade, ela não se confirmar. Mas quando o contribuinte recebe algo de forma gratuita e alguém se arrisca a pegar esse bem, assumindo essa expectativa futura, sim, acrescenta o patrimônio dele. Só não acrescentaria só não seria cabível se ele tivesse, como a legislação permite, em uma forma de exceção, falado assim: olha, você coloca no valor que estava o bem que você integralizou, que aí você só vai pagar depois, na hora que vender. Ou seja, na hora que ele vendesse essa participação societária dele na Tratenge, que a rigor ele está entrando com 30 milhões, se ele vendesse, por exemplo, por 31 milhões, ele ia pagar tributo sobre o quê? Ia pagar tributo sobre a diferença, 31 milhões menos zero. Só que, nesse caso, ele integralizou e foi exatamente nos termos que a legislação prevê para o caso, foi lá na declaração dele, aumenta, eu até acataria. Quer dizer, acataria, assim, em tese, eu refletiria um pouco melhor no caso concreto, se o contribuinte, por exemplo, como isso aqui foi uma declaração do exercício 2011, no calendário 2010, a autuação só em 2015, se o contribuinte me tivesse trazido as declarações de 2012, 2013, 2014, falando: nossa, eu botei tudo zero. Foi só nessa aqui que, na hora de digitar, eu escrevi, transmiti essas declarações tudo certinho, aí era uma outra avaliação. Mas nesse caso especificamente, me parece que a norma está plenamente atendida aqui para a exigência do tributo, porque, de fato, está em folha 199, o patrimônio do contribuinte salta de 7 milhões, 8 milhões, alguma coisa, para 40 no mesmo ano. E, naturalmente, fruto exatamente dessa diferença, que foi essa incorporação no patrimônio dele, da participação dele na Tratenge na ordem de 30 milhões. Então, assim,
me parece bastante acertada aí as conclusões da DRJ e também da conselheira relatora sobre o tema. Senhores, alguma outra consideração? Presidente, então no caso ele teria que ter declarado as cotas, só que a custo zero, né? Marcelo, isso é só uma possibilidade. A legislação permite que, se ele colocasse isso, o investimento integralizado pelo custo de aquisição do investimento, aí não incidiria, empurraria isso para frente para ele pagar depois. Mas não é a regra. Não é que ele deveria ter feito isso, é uma opção do contribuinte. O contribuinte pode, até para, de repente, formar o patrimônio, ou sei lá, até para ver aquilo ali consubstanciado já na sua declaração de renda, enfim, o fato é que a ocorrência financeira disso é irrelevante para título de tributação depois de renda, porque o que se tributa no imposto de renda não é o dinheiro entrando em si, seja na pessoa jurídica, seja na pessoa física, é o que? É a disponibilidade econômica. Então, no momento que ele passa a ter um patrimônio de 30 milhões, né, de zero, ele passa a ter um patrimônio de 30 milhões, ele já tem, por exemplo, um lastro patrimonial para fazer um monte de outras coisas. Né? Eu estou certo de que, se eu pegar minha declaração e ali no banco quiser pegar lá, sei lá, 1 milhão emprestado, não vão me emprestar de jeito nenhum. Né? Mas se eu chegasse com a minha declaração pomposa lá, falando assim, olha, 30 milhões, cara, pô, você é um grande cliente, e até me servir cafezinho. Tá? Eu estou arriscado para não passar nem da porta giratória. Senhores, mas vamos lá. Alguém mais? Alguma consideração, Marcelo, além dessa? Não, eu mencionei aquela questão da incorporação porque é justamente nela que a gente teve aquele argumento de dizer que essa questão de regime de caixa e de regime de competência não se aplica tanto, assim, vamos dizer, porque que o argumento é justamente esse, né? A pessoa, poxa, eu tenho tantas ações aqui, eu só passei a ter tantas ações da outra. Sim, mas nesse movimento você passou de tantas ações a 10 milhões para tantas ações a 50 milhões. Você aumentou seu patrimônio em 40 milhões. Né? Então, é justamente para tratar dessa regime de caixa e competência, às vezes não é só pelo ganho efetivo, mas pelo ganho econômico, como bem mencionou o presidente. Ok, senhores, então podemos partir para a votação. Conselheiro relatora negando provimento ao recurso voluntário. Como vota, conselheiro Daniel? Eu acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Rodrigo? Também acompanho a relatora, presidente. Francisco Guarita? Eu também acompanho. Douglas? Também acompanho, presidente. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho a conselheira relatora e, nesse sentido, o resultado do processo 327 do contribuinte Rafael Sabino Salvador fica o seguinte: acorda aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Fez sustentação oral pelo contribuinte o senhor Fernando Daniel de Moura Fonseca, OAB-MG 106.495, do escritório Sacha Calmon, Isabel 10 Consultores Advogados. Senhor Fernando, eu agradeço a sua participação. Foi um prazer tê-lo conosco e, nesse momento, solicito, por favor, que deixe o nosso espaço virtual. Senhor presidente, vou fazer só um comentário em segundos, tá? Sem problema. Os advogados aqui no ambiente participando do julgamento, eu gostaria de agradecer em nome delas. Os comentários do senhor foram muito pertinentes e muito elucidativos para quem está acompanhando. Realmente um agradecimento sincero. Eu que agradeço. Muito obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Senhores, então a gente pode dar seguimento agora com o processo 332, se não estou enganado aqui, que o julgado anteriormente foi o 331, e, portanto, nosso próximo processo pendente de julgamento é o 332 do contribuinte João Oliveira Lemos, relatoria do conselheiro Sávio Salomão. Por favor, conselheiro Sávio, fique à vontade. Presidente, esse caso é idêntico a um que nós julgamos na sessão passada, aquela questão de verbas recebidas da Câmara Municipal de Ribeirão das Neves, de Minas Gerais, enfim, né? E aí os contribuintes, no caso, tanto lá quanto aqui, os recorrentes alegam basicamente as mesmas coisas, questão que a verba não assume
natureza salarial, enfim. E aí eu já vou direto para o voto, tá? Okay. Já vou para essa parte aqui destacada, faço um apanhado aqui da legislação tal, e venho falando aqui. Ocorre que as despesas realizadas pelo recorrente, tais quais indicadas pela autoridade autuante no relatório de auditoria fiscal de folhas tais, não podem ser consideradas como reembolsos. E, portanto, as verbas ditas indenizatórias que lhe foram concedidas apresentam natureza eminentemente salarial. A rigor, algumas das despesas não guardam qualquer conexão ou relação com o exercício do mandato parlamentar, enquanto outras não foram registradas em documentos fiscais hábeis que pudessem demonstrar a efetividade e a legitimidade das operações, sem contar ainda que algumas das despesas foram consubstanciadas em documentos que não atendem simples requisitos legais, como ocorre com os documentos em que não há especificação do cliente que efetuou o respectivo gasto ou despesa. Então, é basicamente isso, presidente. A mesma coisa daquele outro caso, já deve ser caso que vocês já julgaram anteriormente, enfim, aí eu estou negando provimento ao recurso. Senhores, considerações, realmente é uma matéria nova, além dessa Câmara que a gente tem outras espalhadas no país aí, que acabaram ensejando algumas autuações semelhantes, que foram submetidas ao nosso crivo, e não há nada de muito diferente. O conselheiro relator negando provimento, por entender que as verbas recebidas no curso do mandato parlamentar, as verbas, nesse caso, não têm esse condão, não tem essa natureza indenizatória, e, portanto, mantém a tributação sobre elas, indeferindo, negando provimento a recurso voluntário. Alguém quer fazer alguma consideração? Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Marita? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho, e assim o resultado para o processo 332, João Oliveira Lemos, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos negar provimento a recurso voluntário. Processo seguinte, 333, ainda de relatoria do conselheiro Sávio Salomão, contribuinte José Roberto Zago, processo final 2007-21. Conselheiro Sávio, por favor, fique à vontade. Bom, esse processo aqui trata de origem de autuação que tem por objeto a omissão de rendimento do trabalho com vínculo empregatício. Você me ouve, Sávio? Eu estou notando uma intermitência no seu som, não sei se todos estão ouvindo da mesma forma. Verdade. Novamente... Eu vou sair da sala e retornar. Por favor, então, que aí a gente aguarda para que ver se resolve o problema. Sim, estamos te vendo e estamos te ouvindo. Por favor, pode dar início aí novamente, porque realmente cortou e ficou difícil o entendimento. Processo aqui que tem por objeto autuação por apuração de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício, omissão de rendimentos de pessoas físicas sujeitas ao recolhimento através de carnê-leão e omissão de rendimentos caracterizadas por depósito de origem não comprovada. Eu vou só ler essa parte aqui do termo de verificação fiscal, que eu grifei, que a autoridade, acaba destacando aqui os principais motivos que ensejaram a lavratura da presente autuação. Que o contribuinte alegou que alguns depósitos decorriam do recebimento de ações trabalhistas em que atuou como advogado, e que cabia-lhe apenas uma porcentagem a título de honorários advocatícios, sendo que
Ao ser intimado para prestar esclarecimentos e apresentar documentação comprobatória, o interessado não apresentou cópias dos respectivos contratos em que constavam o valor dos honorários, tais quais fixados, sendo que, para tanto, a fiscalização acabou valendo-se da tabela da OAB e que, ao final, restou constatado que, de fato, alguns dos depósitos eram provenientes da autuação do contribuinte como advogado, de modo que a origem de tais depósitos em específico restou comprovada. No entanto, os honorários advocatícios foram tributados como rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitas ao recolhimento através de carnê-leão, conforme se pode observar da planilha denominada tal. Que a autoridade fiscal constatou a existência de depósitos provenientes da conta X, que apresentava como titular Zago Advogados, a qual, a propósito, contribui sócio, sendo que, ao proceder com a análise da DIPJ do exercício 2014, da respectiva empresa, a fiscalização verificou que a sociedade havia declarado base de cálculo do lucro presumido no montante de 76 mil. Não havia registros contábeis da ocorrência de distribuição de lucros ou dividendos a sócios, o que levou a autoridade fiscal a concluir que tais pagamentos apresentavam natureza de retirada e ou prolabore. Os valores não foram declarados pelo contribuinte em sua declaração. Que os demais depósitos cuja origem não restou comprovada foram tributados com base na presunção constante do artigo 42. O contribuinte foi devidamente intimado, apresentou impugnação de folhas 207 a 219, levantou seus pontos de discordância. A impugnação foi apreciada pela DRJ e em acórdão de folhas 223, 234, a turma julgadora entendeu por julgado improcedente. E aí o contribuinte foi devidamente intimado do resultado da decisão e apresentou o recurso voluntário de folhas 238 e 246. Já entrando aqui no exame de admissibilidade do recurso, foi formalizado dentro do prazo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Daí porque eu passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias. Primeiro, o que é que ele fala? Do direito, que o fato gerador do imposto de renda sobre os rendimentos auferidos por pessoa física ocorre tão somente no momento do efetivo pagamento, regime de caixa, ou no pagamento ou no crédito, regime de competência, nos termos do artigo 43 e 620, parágrafo 1º do RI 99. E aí, com base nessa alegação, ele sai discorrendo outras que são vinculadas a essa primeira aí. Essa primeira, eu diria que é a base. E aí, em relação à multa, se insurge aqui dizendo que a autoridade aplicou penalidade de ofício isolada nos percentuais de 75 e 50, respectivamente, valendo-se para tanto da norma constante do 44, sendo que as sanções devem ser impostas à luz da prática de atos efetivamente reprováveis. Enfim, eu analisei aqui as alegações, de acordo com os tópicos, eu estou tratando aqui da configuração das omissões de rendimentos, tais quais apuradas pela autoridade fiscal, venho fazendo um apanhado aqui da legislação, com base na doutrina, tendo em vista o artigo 43 do CTN, passo pelaquela questão da disponibilidade jurídica e econômica, que a gente viu aí no outro processo anterior, venho fazendo todo esse apanhado aqui e tal, para dizer no final o quê? Fixadas essas premissas, o que deve restar claro é que, no caso concreto, o recorrente não se insurge efetivamente contra as acusações de omissões de rendimento, tais quais apuradas pela autoridade fiscal e mantidas pela autoridade julgadora de primeira instância, tendo-se limitado a suscitar, a propósito, alegações um tanto genéricas a respeito do momento da ocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda, que, aliás, segundo o próprio recorrente, ocorre tão somente quando há ou o efetivo pagamento ou o creditamento. Considerando, pois, que o recorrente não se insurge efetivamente contra as acusações fiscais e não suscita quaisquer alegações que, de fato, poderiam afastar as respectivas acusações, entendo por manter a tributação, tanto sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, do trabalho com vínculo
quanto sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas e sobre a omissão caracterizada por depósitos de origem não comprovada. E aí a questão da multa. É só aquela aplicação da súmula aqui 147, que não permite a aplicação concomitante da isolada com a de ofício. Isso antes da edição da medida provisória 351 de 2007. Então, é basicamente isso, presidente. Só em relação à multa para afastar a isolada, né? Isso? Senhores, considerações, conselheiro Sávio, mantendo o lançamento, mas afastando a exigência da multa isolada incidente sobre os valores devidos a título de carnê-leão. Alguém quer fazer alguma consideração? Tema também já bastante trabalhado aqui pela turma, né? Então, podemos passar ao voto. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco Guarita? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Ok, senhores. Eu também acompanho o conselheiro relator e, nesse sentido, o processo 333, processo final 2007-21, do recorrente José Roberto Zago, fica com o seguinte resultado. Acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a multa incidente sobre os valores devidos a título de carnê-leão. Com isso, passaríamos aí aos processos seguintes, o 334 do contribuinte José Terugi Tamazato, é um processo que foi retirado de pauta a pedido da Procuradoria da Fazenda Nacional, ele era de relatoria do conselheiro Rodrigo. Outro processo do conselheiro Rodrigo, do contribuinte Mário Pagnotti, processo também retirado de pauta a pedido da Procuradoria da Fazenda, e ainda o processo 336, de relatoria do conselheiro Sávio, do recorrente Wagner Ferreira dos Santos, também um processo retirado de pauta por solicitação da Procuradoria da Fazenda Nacional, com a ressalva de que esses processos retirados de pauta serão incluídos em reunião de julgamento a ser agendada oportunamente. E nesse sentido, senhores, chegamos ao fim da nossa reunião de julgamento de outubro de 2020, cumprindo integralmente a pauta, e razão que me motiva aí a dar mais uma vez, destacar o bom trabalho dos senhores aí, a paciência, o empenho e o sucesso em si, né, geral, aí, como no tratamento das matérias que nos são submetidas, né? E assim, eu, da mesma forma que agradeço aos senhores que pacientemente contribuíram aí por esses 4 dias para a gente cumprir essa pauta absolutamente extensa, eu agradeço também ao colega que nos acompanhou até a parte da manhã, não está presente agora, o senhor Alberto, mas nos acompanhou nas partes da manhã de todos esses dias, e ainda a servidora Patrícia, que nos acompanhou às tardes destes dias aí da reunião de outubro. E, nesse sentido, feitas essas considerações, solicito a Patrícia, por favor, Patrícia, que pare a gravação.